Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente com a F My Brain. Olha, o episódio de hoje marca o início da nossa terceira temporada, então a gente começa já mandando um beijão para todos que nos acompanham e aqueles que estão chegando agora também, primeira temporada, segunda temporada, incríveis, então para quem não conhece, por favor assista e para quem já conhece, outro beijinho para vocês também. Nessa terceira temporada, nós vamos trazer um especial para vocês da Tríade, a gente sempre vai aparecer por aqui com um programa com aquilo que está bombando no momento e vamos continuar com os nossos convidados, trazendo temas incríveis. A gente começa essa temporada com um tema que está bombando neste período e aparentemente é muito constante ainda. Quer saber qual é o nosso tema? Pressão estética e o julgamento ao corpo feminino. Fuck My Brain. Programa especial da Tríade, nós estamos aqui, eu, Marina Machado, especialista em comunicação e liderança, Luciana Chiesa, expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. Lu, tudo bom? Seja bem-vinda à terceira temporada. Ai, que alegria estar aqui na terceira temporada com vocês. Tantos aprendizados em 2023, 2024 vem muito mais recheado, com muito mais informação, entretenimento e profundidade. Natália Mestre, nossa especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, minhas amigas, que saudade que estava de gravar, meu Deus do céu. Muita felicidade em estar aqui, então oi para quem nos ouve, para quem nos assiste. Ai, temporada nova, animada para 2024, então vamos que a gente tem muito assunto. E olha, antes de começar esse tema, que eu vou repetir aqui porque é muito bom, pressão estética e o julgamento ao corpo feminino, assunto que também, por favor, se você é um menino, por favor, assista conosco aqui, a gente quer falar com você também. Mas antes disso, que tal você se inscrever? Se você ainda não fez isso, acione o sininho para você não perder nenhum vídeo, nenhum shorts, tudo que a gente publica, que é muito legal, um conteúdo muito rico. E estamos em várias plataformas, então no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain, e no Instagram, atenção, porque tem uma particularidade, @fmy.brain. A gente tá também em áudio, olha, no Google Podcast, no Deezer, na Amazon Music, a gente está nas ondas de rádio que chegam em Plutão, não tem como perder a gente, mas por favor, acione o sininho, se inscreva, que ajuda muito também. Esse tema é um tema que a gente é recorrente, né? Então, quando você vê, fala, puta, não é possível que nós estamos agora em 2024 e estamos lá, tendo manchetes para tudo quanto é lado sobre pressão estética e essa análise do corpo feminino, sempre com um olhar muito crítico de homens e de mulheres, porque a irmandade é um pouco complexa. Recentemente, teve e tanto que nos chamou a atenção para trazer esse tema aqui, tivemos um momento no BBB, onde um dos participantes do BBB acabou fazendo comentários sobre o corpo de uma participante do BBB. Então, botando nomes aqui. Alguns participantes, houve uma união ali. Então, o Rodriguinho opinou sobre o corpo da Yasmin Brunet, e aí teve uma participação ali de outros dois participantes, Nizam e Vinícius, né? De outros participantes. Estavam ali comentando. E aí veio comentários do tipo, já foi melhor, tá velha, tá largando a mão. E aí depois, o comentário que veio, quando isso veio à tona e gerou muita crítica, brincadeira de homem. Virou título, inclusive, de vários lugares. Que isso é brincadeira de homem. Tá, ok. Então, vamos começar a conversar sobre isso. Por que incomoda tanto essa análise do outro? Por que existe essa análise do outro nesse olhar para começo de conversa, né? E a gente fica num comparativo, e nesse mesmo momento que a gente está falando do BBB, a Paola Oliveira, que eu considero deusa, na minha opinião, se eu tivesse metade da bunda da Paola Oliveira, eu estava muito feliz. Mas cada um tem o que tem e vive com aquilo e seja feliz com a sua parte. A Paola é um espetáculo na Terra e foi sendo bombardeada por homens e mulheres.
porque estava, em teoria, acima do que estava no passado, porque tinha uma celulite, porque não poderia estar à frente de uma bateria de uma escola de samba. Porque é velha. Porque é velha. E aí, a Paola brilhantemente pegou isso e abriu portas para todas nós. Porque, queridos, vocês ainda não sabem que é Photoshop até um certo ponto da foto. Sim. Porque isso aqui não é o meu braço. Mas isso é o que você quer ver. Então, como mercado, como marca, eu te entrego isso. Mas sinto muito, quem está sendo enganado é você, não a realidade, né? Então, esse é um tema que a gente traz hoje, e aí já jogo, depois de fazer toda essa apresentação, para a gente começar a conversar do por que isso ainda está acontecendo em 2024. Eu acho que quando a gente fala sobre pressão estética, principalmente nesse tema da Yasmin Brunet, porque existe uma expectativa na pessoa, né? Principalmente uma figura pública que há muitos anos trabalha com a imagem dela. Então a gente está falando aqui sobre uma construção imagética. E como uma modelo, sempre tem uma preocupação com o corpo, porque é uma figura, faz parte, né, do enredo de trabalho, a construção imagética dela. Mas aqui, para mim, eu acho que a primeira ponta de discussão para a gente falar sobre esse tema todo mundo esquece o quanto a pressão estética começa pela própria pessoa. Sim. Então, eu acho que o olhar, né, eu fico muito feliz que estão tendo essas discussões, que está aberta, que antes eu acho que era uma coisa muito velada, né, as pessoas falavam e era realmente brincadeira de homem, deixa pra lá, mas mais do que isso, né, o quanto que a gente não está tendo sororidade ou cuidando da forma que a gente fala, independente de emitir opinião ou não, a pressão estética, ela nasce na própria pessoa. Do pertencimento, né, do reconhecer, do querer estar. Então, quando eu vejo a Yasmin Brunet, eu me reconheço como mulher. Porque eu sei que ela é uma modelo que tem o corpo, que construiu, mas ao mesmo tempo eu vejo que ela, todas as vulnerabilidades dela, vivenciando uma história que ela nunca viveu antes, que é estar num programa, né, no qual você fica confinado. E acho que tudo isso amarra também um pouco nesse padrão dos filtros, né, que eu não sou a pessoa que sou contra o filtro, tá? Eu não sou. Acho que tem pessoas que falam assim, usa filtro demais no stories, no Instagram. A gente nunca se viu tanto, né? Sim. A gente nunca se viu tanto. Pós-pandemia, então. Pós-pandemia, então o filtro é uma forma de você se ver, porque às vezes você é obrigado a se ver em reunião, em Zoom, né? Então eu não sou contra o filtro, eu sou contra você não entender que por trás de tudo existe uma mulher, existe um ser humano, e você ser considerado, avaliado, né, e julgado apenas pela constituição, pelo corpo ou pelos padrões estéticos, né, impostos. Sim. Então eu acho que é super importante essa nossa troca, porque, obviamente, o BBB é a grande entrada aqui dessa conversa com o que aconteceu, com esse fato. Mas mais do que isso, em quantos programas a gente não fala sobre isso das mulheres e nos nossos próprios exemplos, em querer ver uma autoimagem, enquanto que isso é danoso. Então a gente precisa sim falar sobre isso. As pessoas precisam entender que existe uma consequência, né, na saúde mental de cada uma dessas mulheres, uma vez que você fala sobre isso, sejam homens ou mulheres, né? Muito do que a gente fala, esse exemplo é muito específico, né, desse caso, dessa roda de conversa de 5 homens ali que estavam falando sobre as mulheres da casa e dando as opiniões, mas se você olha na internet, nos comentários, quem ataca muitas vezes as outras mulheres, e foi o caso da Paola Oliveira, são as próprias mulheres. Então aqui a gente não tem uma defesa feminista, a gente tem um ponto de vista sobre julgamento, seja ele você homem ou mulher. Não, perfeito, Lu. 10 já chegou. Até me... eu até sumi aqui. Eu senti. Não, ela veio veio pra câmera e falou, uma ela vibração. Porque a gente não está aqui pregando ou defendendo o feminismo ou o machismo, não é isso. Estamos falando sobre um fato de uma conversa de homens, mas quando a gente olha pra Paola, se você só busca ali nos comentários, são mulheres atacando mulheres. E isso me dói, mais ainda, né, como mulher. Mas quantas de nós somos Paolas e Yasmins e tudo, né? Esse eu acho que é o ponto. Eu acho que essa questão da pressão estética, não tem nenhuma pessoa na Terra que esteja alheia, sabe? E acho que a gente até já falou isso em outros episódios. Existe todo um sistema, uma indústria que se beneficia da nossa insatisfação, né? O Brasil é país recordista de cirurgia plástica, país recordista de procedimento estético, então as harmonizações e tal.
Existe, e recordista de vendas de produtos de beleza e tal, existe todo um sistema e uma indústria que se beneficia de uma insatisfação constante nossa, né? É como se a gente não tivesse direitos que é de envelhecer, por exemplo. Como se não existisse na gente um direito de envelhecer e aceitar o envelhecimento, o direito de sair de um padrão, de sair de um peso suposto, imaginado. E colocando aqui, não numa questão de saúde, né? Acho que não entra aqui na pauta, né? Se é mais saudável, menos saudável, mas no direito de você sair um pouco do que a Lu falou, sair de uma expectativa que é criada sobre você e que você também cria sobre você, né? E a gente relembrando, assim, a questão, por exemplo, quando a Lu trouxe os filtros, né? Recentemente foi a Sandy que deu a entrevista, Nossa, né? Que a gente lembrou disso. No programa, acho que da Angélica, né? Acho que foi naquele especial da Angélica, de que ela não conseguia mais se ver sem maquiagem. Sim. Acho que era isso, né? Isso em casa. Isso Ela em casa, usa. né? Que ela já acorda, Ela já se coloca. maquia. Então aqui, gente, não é que a gente esteja julgando ou não, pelo amor de Deus, por que fica tão difícil da gente se aceitar na naturalidade da gente, que é uma pele que tem uma linha, que tem uma ruga, que tem poro, né? Porque a gente realmente está sendo condicionado a se ver mesmo sob a ótica do Photoshop, sob a ótica do filtro, sob as óticas de que estão eliminando os componentes humanos daquilo, que são os componentes de que a gente falha, de que a gente não é perfeito, vamos deixar assim, né? A gente tá eliminando isso e em conjunto com um desejo, uma expectativa, né? De uma estética, de uma perfeição, de um corpo perfeito, de uma pele perfeita, do não envelhecimento, de estar sarada, em nome de várias coisas. Eu acho que chega a conta e a conta a gente tá sempre mal, a gente tá sempre devendo, a gente tá sempre aquém do que a gente quer estar e a gente tá sempre infeliz. Eu adoro que você coloca esse cuidado, e as duas colocaram, né? Não é feminismo, não é isso, não é uma pregação, é uma reflexão. E eu me coloquei em reflexão recentemente porque sou uma mulher de 44 anos, tive 2 filhos, tá? Afeta o corpo. Então, assim, tem uma elasticidade do corpo, é uma parte que fica mais assim, fica mais assado. E eu sempre fui muito crítica, quando eu olhava, da coisa do vou colocar peitos, vou colocar seios, né? Porque é uma coisa que até no mercado, até na empresa onde eu trabalhava, é quase como ganhar uma promoção, né? Se você tivesse isso de uma forma mais avantajada. Então, eu tinha um olhar assim de não tem necessidade. E, muito recentemente, eu ainda batalhava dentro de mim com a coisa o natural. É a natureza. E eu tenho que me aceitar desta forma. Porque se eu não me aceitar desta forma, é jogar contra mim. De novo, eu sendo a pessoa com alopecia androgenética, eu tô cheia das partes que mexem com a autoestima feminina. É ruim eu querer melhorar? É ruim eu querer buscar um procedimento estético, uma cirurgia que vai me deixar com o corpo um pouco mais em forma? É ruim? Eu hoje bato nessa tecla que não. O problema é o quanto. E o quanto isso afeta você. Porque depende do quanto você não gosta do que você tá vendo. Tem razão de ser. Porque tem gente que se olha no espelho e você olha, você tá linda, tá maravilhosa. E não é sacanagem dizer isso, você tá linda, você tá maravilhosa. Mas a pessoa não aceita, não, porque eu não tenho isso, que é no comparativo. Sim, é sempre no comparativo, né? Mas existe um outro fator que, poxa vida, eu queria, sabe, ia me dar um up. Eu colocar uma roupa que você fica melhor. É quase isso, mas que toda vez que você olha no espelho, talvez esteja um pouco melhor. É a diferença entre você passar um creme legal, vai cuidar um pouquinho daquilo, e ficar com aquela cara que parece uma boneca inflável, né? Então, assim, existe um ponto, um limiar ali. Eu quebrei esse paradigma, não foi fácil, no quanto que eu aceitava o meu corpo e quanto que eu poderia mudar usando da tecnologia. Mas não era para agradar o outro, isso que foi muito legal. Foi para agradar a mim. Porque chegou um ponto, depois de amamentar meu segundo filho, com 2 anos amamentando, que o meu peito ficou parecendo um negócio, sei lá, uma bexiga murcha. Caraca, eu tô inteiraça em todas as outras áreas. E eu comecei a olhar pro espelho e falava, não tô gostando disso. Mas, Marina, é isso, tem que ficar assim, e vamos lá. E aí você vê o comentário que veio desse rapaz no BBB, ela tá velha.
tá largada. E o largada é demais, né? O largada é demais. É como se você tivesse que cumprir, você tá todo em pezinho o tempo. Não vai. Isso não é a realidade. Então, eu tô fazendo contraponto. Existe uma situação de envelhecimento, de momento, do que você está vivendo, do isso, daquilo. Mas existe também o como você se sente bem. E aí que eu acho que fica o saudável, né? Até onde você vai. E quando eu coloquei o seio recentemente, eu estou descobrindo uma alegria de falar, uau, ficou mais... Nossa, me empoderou de um jeito que eu ouvi tantas mulheres dizendo pra mim que elas sentiram o mesmo. A exemplo de Lu, que um dia me pegou pra falar isso. Então, o julgamento é muito cruel do outro. E o auto-julgamento também é muito cruel. E é isso que eu temo. Porque quando você deixa o julgamento do outro entrar em você, e você faz esse julgamento muito pesado, aí é que começam a ficar os exageros. Aí que entra o processo depressivo, aí que entra a baixa autoestima, que vai te limitar em tudo. Né? Como é que uma mulher se coloca no dia a dia se sentindo uma merda? Como é que ela... E mais, né, Má, do que isso, é o gatilho que isso te dá. Eu acho que o grande ponto, pra mim, não existe uma apologia de você não buscar aquilo que te faz bem. Sim, sim. Né? É isso que eu quero pontuar. Ninguém tá aqui falando, meu Deus do céu. Não, acho que... Não pinte o cabelo. Exato. Porque todo mundo agora, a moda é, quero ser grisalha. Ok, tá tudo certo. Se isso te faz bem, tá tudo certo, né? Acho que o ponto principal é o quanto que uma fala de um outro já é um grande gatilho pra aquela pessoa que já não tá bem. A gente não sabe o que tá passando na cabeça daquela pessoa. A gente tá falando aqui sempre de saúde mental, né? Então, assim, a gente já se julga o tempo inteiro. Eu não preciso de ninguém, né, só cutucando a ferida, aquela ferida que é minha aberta. Então, se a pessoa não tá muito bem consciente de si, né, e entende que são fases, que são momentos, que tem épocas que vai ser um pouco mais fácil você, né, se você tá acima do peso, abaixo do peso, mas você não é o seu corpo. Acho que esse é o grande ponto, como sociedade, da discussão, a gente coloca um peso para isso, como se fosse o grande fator decisório de sucesso da vida. Então, quando a gente fala dessa pressão estética, o quanto que isso gera, né, fatores de depressão em mulheres que a gente tem num checklist que são maravilhosas numa sociedade. Gisele Bündchen, né, momentos que a Gisele Bündchen falou pra todo mundo que ela estava num processo depressivo. Imagina que a Gisele Bündchen, se você coloca numa lista, imagina o que a Gisele Bündchen tem pra estar em depressão, né? Então, essa é, pra mim, acho que é o que a gente precisa estimular as pessoas e as mulheres, existe um equilíbrio na vida. Existe um equilíbrio entre o que você olha e é uma parte estética, mas existe uma outra lado que é tão importante quanto a saúde mental, né? É o espiritual, é o quanto você se desenvolve, você se capacita. Eu mesmo olho hoje em dia fotos minhas de 5 anos atrás, imageticamente, é o meu corpo ideal. Eu falo assim, nossa, eu quero muito voltar a ter esse corpo, esse peso, que eu sei que eu não tô feliz com aquilo que eu tenho hoje. E aí, esses dias eu falei pra minha terapeuta, sabe que agora é o meu sonho? É ter aquele corpo com a mulher que eu sou hoje. Total. Porque aquela mulher, ela evoluiu tanto no autoconhecimento, no não julgamento, fora a pressão estética, eu já não sofro mais sobre isso, né? Eu não tô sofrendo porque eu não tô no meu corpo ideal. Já não tenho sofrimento, que isso é super importante. Eu já evolui da parte de não ter sofrimento. Então, não tô satisfeita, mas eu não sofro. Né? Então eu estou em busca de outras construções para conseguir, mas eu entendi também que eu precisava resolver um lado interno que ninguém enxerga para eu conseguir também ter esse outro resultado, né? Eu acho que a fala dele me dói muito quando a pessoa julga, falando, é largada, é só parar de comer e fazer exercício que tudo resolve. Todo mundo tem uma fórmula pronta. Para de comer, só reduz isso. Sabe que isso é preguiça. Ela não é dedicada o suficiente, não é esforçado o suficiente, sabe? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo ao redor dessa pessoa? Quais são as batalhas internas que ela está passando? Para a gente já colocar e taxar, né, críticas, julgamentos tão fortes em cima de cada um desses seres humanos, sejam homens ou mulheres, porque o homem também sofre com um padrão estético. Totalmente. Né? Então a gente está falando aqui de um exemplo da mulher, porque obviamente acho que tem uma carga maior na sociedade, mas os homens também que não estão esteticamente dentro desse padrão, primeira coisa que você fala, não, olha, ele é bonito, mas ele não assim, não é musculoso, ele não é... Eu falei, não é sobre isso que eu tô preocupada em conhecer uma pessoa desse jeito, quero saber se ele tá bem com ele, né? É isso que a gente tem que estimular no diálogo, é o quanto é importante você construir e ajudar as pessoas a enxergarem o melhor delas. Caramba, o cara não sabe que ela tem um transtorno alimentar, né? A Yasmin, que ela contou no programa. Aí imagina uma pessoa que tem transtorno alimentar com um cara numa fala desse gatilho. O quanto que isso
mina, né, uma pessoa. O quanto isso afeta a saúde mental, né? Eu acho que existe a pressão estética feminina, existe a masculina, existe. Mas eu coloco assim, volto a dizer que o julgamento, ele pega muito mais pro corpo feminino do que pro masculino. Sim. Muito mais. Isso é um negócio, assim, que não tem comparativo. Raramente você fala que o cara tá largado. A mulher tá largada. E a palavra largada é algo como se o nosso valor fosse só dado por uma aparência estética. Né? Então, você tá largada, significa que você não tem outras coisas, você não tem outras coisas a oferecer, você é sempre um objeto, né? Então, eu acho que essa discussão da pressão estética, no corpo feminino especialmente, ela passa pela ideia de objeto que a gente sempre tá lutando para sair desse lugar, né? De que somos muito mais do que um corpo, muito mais do que um peso, muito mais do que um rosto para oferecer. E quando não é... E se é inteligente, não é bonita. Não, exatamente uma coisa isso. mata Que é uma coisa mata a outra. Ou você é bonita, ou você é inteligente. Essa ideia de colocar as mulheres em caixas, né? Então, a caixa da bonita, a caixa da bem-sucedida, a caixa da inteligente, a caixa... Isso daí nem sei o que dizer, é um grande absurdo. Então, eu acho que nesse caso, assim, pega para nós, mulheres, porque nos reduz. Faz a gente voltar para um lugar da onde a gente luta tanto para sair. Sabe? Que é um lugar de evolução, um lugar de conquista, um lugar de poder, um lugar de potência, né? E eu acho complexo porque, assim, por toda mulher potente, empoderada que eu sou, eu me pego sendo vítima disso e muitas vezes, por conta de um medo do que vão me julgar esteticamente, eu quero não fazer outras coisas que eu sou super capaz. Então, por exemplo, quando a gente demorou para lançar o próprio podcast, foi algo que eu me desafiei tanto, porque eu não queria me ver na câmera, sabe? Aliás, parabéns a vocês duas, porque vocês arrasaram e evoluíram horrores. A gente ficou, a Má não tem, porque óbvio já é uma pessoa que trabalha com as câmeras há uma vida, mas eu e a Lu, quanto de nós a gente ficou insegura com o projeto, não porque a gente achou que a gente não tinha o que dizer, que a gente não tinha o que agregar, que a gente não tinha valor, mas que a gente, vão olhar e vão falar, sei lá, não é bonita, não é magra, é gorda, é isso, é aquilo. Então, assim, esse lugar da onde a gente é julgado o tempo todo nos impede, inclusive, de outras coisas que a gente é extremamente capaz e que a gente não duvida. Ele tira esse lugar nosso. Né? Então, você está sendo pressionado esteticamente, você deixa de fazer outras coisas onde você é extremamente brilhante e competente por causa desse lugar. Agora, pensa que loucura, porque você tem uma pressão estética e você pode optar por tô nem aí porque você acha. Isso é uma opção. E quanto mais a gente conseguir chegar nesse estágio, não estou nem aí para o que as pessoas acham, tá tudo certo, muito melhor. O problema é que para algumas posições, para alguns cargos, você depende que o outro aceite você. Para que você sequer nem olha para você, sequer conversa com você, porque a sua competência é uma parte do que ele está buscando, do que aquela pessoa está buscando, do que aquela empresa está buscando. Você depende da aprovação do outro para conseguir algumas coisas profissionais, sei lá, em outras situações que seja, ou em relacionamento, claro, aí tem uma questão de atração, não dá para comparar. Mas como é que a gente faz para evoluir a partir desse ponto? Porque você tem aqui o como eu me enxergo, qual é o valor que eu dou para a opinião do outro e, de fato, que o outro, com a sua opinião, não interfira na relação e no trabalho. Se você pega uma pessoa como modelo, né, Yasmin é uma pessoa que é modelo, ela depende do corpo dela, ela depende da imagem dela. A Paola, que sigo dizendo Paola, que eu sou muito fã dela, eu acho incrível que as marcas entenderam o valor do que ela está fazendo agora, inclusive, de se mostrar cada vez mais e o tempo todo. Sem filtro, né? Sem absolutamente filtro. E olhem quanto mais vocês puderem para a realidade. E as marcas entenderam o valor disso. Eu acho que é um passo importantíssimo que a gente está tendo agora como sociedade. Mas tem essas 3 camadas, tem o como é que eu me enxergo. Trazendo de volta para mim, eu avaliava as outras pessoas e tinha uma crítica àquilo por sequer entender o valor, por exemplo, do meu seio. Que eu só fui entender quando eu já não tinha mais eles.
né, decentemente. E hoje eu tô feliz da vida com isso. Agora, isso significa que eu vou ficar me moldando, me transformando para chegar num corpo, para tentar chegar no corpo dos meus 20 anos, isso não faz parte de mim. Não, essa não sou eu. Essa não aceitação do envelhecimento, essa não aceitação do corpo de vida, né, que os anos passam, ou do seu momento de vida, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar seriamente, porque senão você acaba sendo vítima da sua própria pressão. Aquilo que está lá fora, você deixa entrar. Você deixa de curtir o hoje, né? A preocupação é tão grande com o envelhecimento, por exemplo, né? A gente sabe que são várias formas do cuidado do envelhecimento, mas você acaba olhando tanto lá pra frente, uma preocupação, não posso envelhecer assim, não posso ficar desse jeito, E eu falei, acabou que ninguém come, você só toma pílula. Né? Porque é tanta mineral, magnésio que as pessoas estão colocando que assim, a resolução da vida você não come. Você toma pó de whey, pó de magnésio, pó. Eu acho que é super relevante, né, a medicina evoluir para nos ajudar. Mas isso não pode ser o grande driver das pessoas. Né? Isso tem que ser como a própria doutora Marcela, quando, né, nutricionista maravilhosa, veio aqui e falou pra gente, maravilhosa, que eu não vou esquecer ela falando que o importante é a gente lembrar que a alimentação, o nosso corpo, as coisas têm que ser naturais como tomar banho. Então, o que quer dizer isso? Né? Você tem que trazer isso numa naturalidade que te sustente, né, mas isso que não domine. Isso não pode te dominar, né? Os padrões estéticos não podem te dominar e eu acho que, obviamente, a internet, as redes sociais, elas acabaram dando uma transformação muito ruim em cima disso, né? E colocando no seu ponto do podcast, há pouco tempo eu me peguei pensando assim, nossa, eu não quero encontrar com essa turma de amigas minhas, porque, nossa, eu tô muito acima do peso. A última vez que elas me viram, eu tava bem mais magra, né? Então, não quero ir me auto-sabotando, né? E, de repente, me deu um estalo, eu falei, Luciana, elas assistem seu podcast. Então, o que eu tô querendo fazer aqui, né? Eu falei, elas assistem meu podcast. Então, assim, eu tô querendo falar que eu não quero encontrar, porque eu não estou estaticamente no padrão que eu estava me sabotando, e tá tudo certo, né? Ninguém é perfeito aqui, a gente tem todas as nossas... Só que me deu um estalo, eu falei... O podcast é isso, é a realidade como ela é. A gente tá aqui o tempo inteiro mostrando a nossa imagem, a nossa vez desse jeito, né? Então eu falei, pelo amor de Deus, né? Eu falando comigo mesmo, vamos lá. Bora que você tá lá, né, no podcast e tá tudo bem. E eu ainda tenho uma dificuldade e continuo, vocês sabem, eu não gosto de ficar tirando foto toda hora, né? Eu acho que isso pra mim não é uma questão que eu sou porque eu tô gordinha, não é isso. É que eu acho que eu perco momentos se eu tô preocupada em tirar fotos o tempo inteiro. E eu não quero perder momentos. Acho que as pessoas não chegam nos lugares, elas não curtem mais as coisas. Foi o Coldplay, né, que mandou parar o show para que todo mundo baixasse os celulares. Cara, vamos curtir, vamos assistir o show. Você não faz mais nada. Você tá preocupado em gravar, você tá preocupado em tirar uma selfie, você tá preocupado em ver com suas amigas, para depois postar, para ter certeza que você tem um registro. Andei, tirei uma foto. Eu acho isso, tudo que é em excesso, você acaba deixando de viver a realidade. Então, de novo, a minha busca é para ter um equilíbrio entre viver a minha realidade e ter um planejamento futuro, né? Mas não deixar só o futuro ou o passado ditarem, né? O passado, a foto de 5 anos atrás e ficar me lamentando que eu não tenho mais aquele corpo. E o futuro é, nossa, se eu não ficar assim, eu vou ser taxada como acabada, né? Porque de largada vai para acabada, né? Logo na sequência. Sim. Largou, agora acabou. Logo, não presta. Relaxou, não presta, tá descartada, né? Várias falas relacionadas a isso. Então, eu acho que é importante a gente entender essa nossa própria individualidade. Não deixar de viver a verdade, o momento, não deixar de curtir. E eu acho que isso é algo que eu aprendi muito. A minha relação com a imagem, com o vídeo, tô totalmente aberta nas gravações de podcast de corpo presente, mas na minha vida pessoal, eu escolho viver o momento sem estar tão ligada, né, no vício, porque é um vício. Sim, é um vício. Né? Inclusive, o efeito é de vício mesmo. Exato, né? literalmente. De dopamina. E quando você para pra pensar, às vezes tá tirando mais foto e selfie e filmando. Entrou no mar a filha, né, a criança. Entrou no mar, deu 2 passos. Cara, você não viu ela fazer de verdade, você tava vendo através da tela do celular. Mas eu fico pensando assim um pouco, sabe, Má, que eu tava te ouvindo falar, né, até que ponto a gente consegue... não deixar a pressão chegar, sabe? Porque eu acho que a gente faz
julgamentos do outro, porque a gente tá tão inserido nessa sociedade que busca por isso, que espera esse tipo de coisa, que a gente se dá o direito de julgar a outra pessoa por conta disso. E é automático. E aí fica muito impossível, parece, você não se deixar afetar, sabe? Porque se o tempo todo você pode não estar sendo nesse momento vítima, mas você está vendo. Então, se você. É aquela coisa, a partir do momento que você vê uma Paola sendo criticada, uma Yasmin sendo criticada, é óbvio que você sente como se fosse com você também, né? Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente não trazer essa pressão pra gente, porque é só o que a gente vê. Sabe? Se você não tá... Você tá vendo as mulheres sendo julgadas, tá vendo homens sendo julgados, tá vendo a pressão acontecer. Você pega o seu telefone e o tempo todo a imagem que se tem é em busca de uma juventude ou de uma perfeição. Você liga a televisão, é isso. Então, a forma como a gente é bombardeada o tempo todo por esse estímulo da juventude, da magreza... Você não sai desse pensamento, sabe? Então, eu acho que é muito difícil, assim, eu gostaria muito de entender, porque você conseguir ter uma aceitação e não pegar pra você essa pilha, sabe? Mas, assim, eu acho que existe uma coisa que te ajuda, que é a maturidade. Né? Então, a Lu tava falando, né? Hoje eu queria voltar com o meu corpo de X anos atrás. Que eu tenho certeza que há X anos atrás você não gostava do seu corpo há X anos atrás. Achava que tava faltando. Né? Então, assim, a gente, na real, a gente não gosta do que a gente tem nunca. A gente sempre acha que tá faltando, que não tá bom, né? Mas eu acho assim, a maturidade, ela deixa você... ela permite, eu não acho que ela não te doa, você sofre, dói. Mas eu acho que ela te dá ferramentas, te dá artimanhas pra passar por cima e vir, né? Então, eu tenho certeza que aos 20, eu estaria lá em casa sofrendo e não teria lançado o podcast, sabe? Então, ela falou, não, Natália, se liga, você vai ser vão falar um monte de coisa de você, do seu corpo, você não vai fazer. Aos 40, falo, Natália, vai fazer, vão falar, e é isso, você tem outras coisas pra agregar, porque eu tive a chance de, com 40, ter um histórico de uma construção de quem consegue ver outros valores. Mas e quem ainda não tá lá? Né? E essa juventude que ainda não teve esse tempo dessa construção de se enxergar sobre essa ótica? Não, e olha e vê que eu tenho que cumprir com todos esses pré-requisitos. Eu tenho que me vestir desse jeito, eu tenho que falar desse jeito, eu tenho que estar com o corpo desse jeito, né? É uma pressão constante. Eu lembrei do ensaio sobre a cegueira, e tem uma parte onde uma das personagens, né, fica cega. Cega não, tá todo mundo cego e ela tá enxergando. E como não ter a visão muda completamente o valor que você dá. Então você imagina se todo mundo fechasse o olho agora e ficar só... Quem tá no podcast, inclusive, quem tá só ouvindo tem esse ponto, não sabe o que a gente tá vestindo, como é que tá o nosso cabelo, tá só no conteúdo. Sim. Né? E eu quero gostar de você, me emocionar com você, eu quero ficar atraída por você, pelo quem você é, diacho. É que a imagem, a gente não tem como fugir disso. A imagem, ela tem uma força enorme. Então ela me atrai, ela me repele, eu acho aquilo bonito, eu acho aquilo feio, e não tem como controlar isso. Não tem como controlar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E faz parte do Exatamente. ser humano, né? Guarda pra você a sua opinião. Mas guarde pra você. Obrigada, porque era isso que eu ia dizer. Mas guarde pra você a sua opinião, principalmente se ela não for construtiva. Principalmente se ela não for construtiva. E mais do que isso, se não atrai pra você, pro outro atrai, bonitão. Então busca aquilo que te atrai. Exatamente. Né? Agora, esses comentários depreciativos, com esse julgamento largado, são pensamentos assim, você fala, primeiro, quem é você, Exato. cara Quem te dá pálida? O direito de dizer Na que o outro boa, é largado, né? Então vamos lá. Mas eu volto a dizer, a gente tem que... Mas aí eu entro na discussão do tentar ficar alerta para como a gente reage às coisas. Porque se a gente deixa entrar, é difícil. Não tenha dúvida que é difícil. E eu tô falando sendo uma pessoa que deixa, que fica, eu tô olhando, tem meu cabelo, não sei o quê, a idade, isso, tem um monte de coisa. Mas chega uma hora que a gente precisa olhar e falar, é desse tamanho? Eu preciso fechar um pouquinho as portas do quanto que eu deixo do julgamento externo entrar para cá. Porque às vezes não tem nada a ver com a realidade. Às vezes apenas um julgamento de um bando de gente frustrada, mal querida, com pouco problema, com muito problema na vida, mas querendo jogar o olhar para os
outros. E tem muita gente que é isso, que tá com a vida ferrada, cheio de coisas, que ela vai lá dar pitaco na vida alheia só para se sentir melhor. Eu ainda acho que quem fica dando muita crítica sobre a vida alheia precisava realmente se resguardar e tentar, porque tá com problema. Não, dizem que é só um detalhe, que qualquer crítica que você faz é sobre você, né? É muito mais sobre você. Fala muito mais sobre você do que sobre o outro, né? Exatamente. É um pensamento rico, meninas, porque a gente traz isso à tona sempre aqui na F My Brain, tudo que tá bombando e tirando o nosso sono. Acho que a gente pode já começar a encerrar a nossa conversa, lembrar que o apelo estético mudou ao longo de todos os momentos da história da humanidade. Então, na Grécia Antiga tinha uma questão de simetria, os corpos musculosos. Você tem muito mais registro dos homens, inclusive, né? Mas aquelas coisas todas. Na Idade Média, em vez do corpo nu, se buscava muito mais o recatado. Agora, o bonitinho é o Renascimento. Porque o corpo feminino, quanto mais cheinho, melhor. As mesas fartas, aquela comilança toda e tal. E hoje a gente tá numa coisa tão magra, peitos, bundas, são formatos que não são atingíveis por todo mundo, e não tem a ver com saúde, né? Não tem necessariamente a ver com... Embora se embale como, né? Embora se embale como. Então, estamos num momento da história que tem alguns pré-requisitos aí que, enfim, não são muito legais. Mas fica o pensamento de que a gente tem que, primeiro, cuidar do que a gente fala, cuidar daquilo que entra para dentro de nós e se permitir mais ser você dentro do que você entende como quem é você, né? Então, primeiro aplausos a vocês duas, porque toda essa transformação em vídeo não é brincadeira, e vocês fizeram brilhantemente, então eu acho isso riquíssimo. 10 é pra dar nota 10? Que bonitinho, Marcelo obrigada. Marcelo aqui quis um 10. Mas é pra Marina, tá? Não pra ele. que está aqui com a gente desde o começo, né, Mar? Sempre, nos apoiando. Vendo toda essa evolução. Lindo e maravilhoso. E eu acho que eu já comecei a dar boom, quer dizer, bota a sirene aí, vai, bota a sirene aí. Tá bom, porque chegou a hora do boom. Fuck My Brain. Tudo bem que eu já comecei dando boom, porque eu quase já o fiz aqui, dando essa arrematada, né? Mas, Nath, dessa fala de hoje, que tem muita troca não cravando coisas, né? Mas levando a uma reflexão que a gente precisa ficar atento a esse constante julgamento, a essa constante pressão estética no corpo feminino em especial. Eu acho que pra gente começar, né, arrematando, cara, ninguém deveria julgar ou criticar algo que não te diz respeito. Eu acho que é a primeira coisa, sabe? O Marcelo pediu 10. 10. A plateia está pedindo. O Marcelo hoje tá, hein? Tá curtindo. Ele tá curtindo o programa. E você que tá ouvindo e assistindo, dá um 10 pra gente? Coloca aí nos comentários. Eu acho que o ditado né? Se você não tem nada de útil pra dizer pra outra pessoa, só fica quieto. Só fica quieto, que calado você é um poeta, né? Tem vários. Exato. E é maravilhoso. Então, acho que a gente começa por aí. Mas, cara, eu espero mesmo, porque a gente tá falando de pressão feminina, que cada vez mais nós, mulheres, a gente realmente se reconheça por outros valores que não sejam só os estéticos, sabe? Que a gente consiga ter cada vez mais ferramentas e cada vez mais contar com isso, com outras mulheres falando, com movimentos como esse que a gente faz e como várias pessoas na internet fizeram, né? Com essa corrente, com essa rede, para que a gente ocupe lugares independente dos nossos corpos, sabe? Independente de se somos altas, baixas, loiras, morenas, magras, não tão magras, enfim. Que a gente ocupe sem medo, sabe? Sem medo do julgamento, sem medo da pressão, que a gente simplesmente exista. Exista na nossa amplitude, que são coisas boas, são coisas ruins, enfim, mas que a gente exista. Nota 10. Sabe? Que a gente exista. Eu acho que esse programa aqui é pelo direito de existir na sua maior aceitação. Se aceita, exista. Ninguém pode dizer o que você é, o que você não é. Só você. E exista. Nossa, Hoje eles estão, hein? Cada um que vai cuidar da sua vida.
É isso! E aí, Lu? O meu boom é um pedido. É um pedido para você que tá ouvindo a gente, é um pedido para você que tá assistindo a gente. Ser um agente transformador da sociedade. Se cada um de nós fizer um pequeno papel, que é ao ouvir uma fala de julgamento nesse tema que a gente está falando da pressão estética, do corpo feminino, se posicionar de uma forma leve, falando para o próximo, isso não é legal. Se posicione. Se você sente isso, não se cale. Fale. Porque um dos exemplos que a gente viu foi uma pessoa que se incomodou nessa fala do Big Brother, um homem, e ele se calou. Não se cale. A gente só vai conseguir transformar a sociedade, transformar esses grandes momentos, se formos agentes de transformação em cima desse tema. Então peço aqui, por favor, homens, mulheres, quem quer que seja, não se calem ao ouvir algo assim. E quando a gente fala, né, não se cale, não é para sair gritando ou, né, brigando, é realmente para falar de uma forma leve, para gerar um despertar na consciência daquele que está emitindo aquela opinião. Porque é ali que a gente vai conseguir fazer a diferça aos poucos. Nossa, arrasou. Nossa senhora. Arrasou mesmo. 10, 1000. Aqui bota vários zeros aqui. Vou botar aqui do lado do F da F My Brain com um monte de zeros ali. Eu tava ouvindo vocês falarem, acho que dá pra fazer um bunzinho. Um bunzinho. Tá tudo certo buscar beleza. Claro que tá certo buscar beleza. Eu quero estar mais bonita. Dentro das minhas possibilidades, né? Eu não vou poder ter a anca que eu posso achar que gostaria, não vou poder... E... dane-se, entendeu? Eu posso buscar a beleza. Mas sabe o que eu acho que a gente precisava fazer? Era se inspirar nas coisas belas, se inspirar no estilo que uma pessoa veste, se inspirar nas opções, né, que a pessoa teve ali e tal. Se inspirar, não se diminuir. Não fazer o comparativo de ela é assim e eu não sou. Isso é que eu acho que mata a gente, né, na nossa autoestima. E o que leva a um julgamento, porque aí você começa a cutucar a outra. Ela não atende aqueles pré-requisitos todos que a gente colocou. A gente tem que se inspirar naquilo que a gente acha bonito, que a gente pode alcançar, que a gente vai caminhando naquele sentido. E não se diminuir diante do comparativo com as outras pessoas. Imagina! E cada pessoa tem a sua beleza, cada pessoa tem o seu corpo. E só para finalizar, eu acho um barato. Nós, mulheres, críticas de nós mesmas, querendo agradar, né, os homens no geral, nem critica essa minha fala, mas assim, e aí querendo entrar naqueles padrões, aí você ouve os homens falando assim, não, mas o homem não gosta disso, a gente gosta disso, né, e aí você fala, até parece, né, porque não é o que tá nas revistas, não é o que tá nos Instagrams, quantas vezes tem esse contraponto, então a gente enlouquece, cara, vai ser o seu melhor, pra você ser feliz, e quem vai gostar de você por você, entendeu? Se a sua perna tiver uma celulite e a pessoa não gostar de você, tá errada a pessoa, entende? Você tem que gostar. Dane-se, pronto, falei, acabou, é isso, tchau. Fuck my brain. Muito bom. Meninas, é isso, porque agora nessa temporada nós vamos pegar alguns temas que estão pegando no momento, mas são aqueles temas que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono, e a gente vem aqui pra discutir com vocês, E aliás, falando nisso, por que você não manda esses comentários pra gente, dê sugestões daquilo que você acha que vale ser comentado por nós? E claro que vamos manter os nossos convidados. Então, de vez em quando, somos só a tríade, e na maioria das vezes nossos convidados aqui, sempre com conteúdo que vai te transformar, vai mexer com a sua cabeça, vai dar aquele boom. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Arrasamos 10 pra nós, porque nós é demais. Muito obrigada. Não se inscreveu, se inscreva, por favor, aqui, ó, assine o sininho, vai no inscrito, porque aí você não perde nada. Lembrando que a gente tem 2 temporadas lindas, então também, tendo um tempo aí a mais, assista e compartilhe, levando essa informação para mais pessoas. Vamos aos nossos canais, YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain. E atenção ao Instagram, porque ele tem uma particularidade, @FMy.brain. Estamos em todos os canais, Google Podcasts, Amazon, Deezer, Spotify. Não tem como perder. E toda quinta-feira, sem falta, faça chuva, faça sol, faça carnaval, seja o que for, nós estamos aqui com vocês às 6 da tarde. Ótima semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fuck my brain.